Olá! Nesta aula, daremos início ao estudo de vetores. Iremos diferenciar grandezas escalares e grandezas vetoriais. Faremos uma análise das principais operações matemáticas com vetores. Vamos dividir esse assunto em partes. Parte 1. No simulador, temos um lançamento oblíquo, o qual discutiremos posteriormente. Iniciaremos esta aula abordando a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Ao assistir um noticiário de TV que afirma que na madrugada a temperatura chegou a 4 graus Celsius, todos nós compreendemos essa informação. Isso significa que não precisamos de nenhuma informação complementar. Também, ao falar que o relógio marca 18 horas, todos compreendemos o significado desse valor, não necessitando de outra informação. Grandezas que ficam completamente definidas quando informamos um número e uma unidade chamam-se de grandezas escalares. Alguns exemplos de grandezas escalares são temperatura, tempo, pressão, densidade, energia e vários outros. Porém, quando perguntamos a uma pessoa onde ela mora e ela nos responde que mora a cerca de 1 quilômetro, esta informação não é suficiente para que saibamos a localização, ou seja, a posição de sua residência. Veja que para que possamos entender completamente esta informação, precisamos de outras informações complementares. Isto significa que, se desejamos ir a esta residência, precisamos saber qual é a direção e o sentido que devemos seguir. Grandezas que necessitam de informações complementares, além do número e a unidade, como a direção e o sentido, chamam-se grandezas vetoriais. Alguns exemplos de grandezas vetoriais são posição, deslocamento, velocidade, aceleração, força e outros. Características de um vetor. Vetores são segmentos de reta orientados, que possuem módulo, direção e sentido. Um vetor, ele pode ser representado geometricamente por um segmento de reta orientado, como mostra a figura ao lado. Um vetor, ele possui 3 características. A primeira delas chama-se módulo, quer dizer, tamanho, intensidade. O módulo de um vetor, ele corresponde ao tamanho do vetor, como mostrado na figura. A segunda característica de um vetor se chama direção. A direção de um vetor corresponde à reta suporte do vetor, ou seja, a reta sobre a qual depositamos, colocamos o vetor. Na figura, está representada pela linha tracejada. Como exemplos de direções em nosso cotidiano, temos direção norte-sul, ou sul-norte, leste-oeste, ou oeste-leste, sudoeste-nordeste, ou nordeste-sudoeste, horizontal, vertical e muito mais. Já a terceira característica do vetor chama-se sentido. O sentido do vetor é dado pela escolha de uma orientação sobre a reta suporte. Na figura, é representada pela ponta de flecha. Na direção norte-sul ou sul-norte, temos 2 sentidos possíveis: sentido sul ou sentido norte.
Já na direção vertical, temos também dois sentidos possíveis. Por exemplo, para cima ou para baixo. Na representação do vetor, o ponto A indica o início, a origem do vetor, e o ponto B indica o final, ou a extremidade do vetor. Igualdade entre vetores. Para simbolizarmos algebricamente um vetor, basta escolhermos uma letra para representar o vetor e adicionarmos em sua parte superior o desenho de um pequeno vetor, sempre na direção horizontal e sentido para a direita, como mostrado nesta figura. Dois vetores, V1 e V2, serão iguais se possuírem as três características iguais, ou seja, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Isto significa que um vetor permanece constante ao transladá-lo, ou seja, podemos mover um vetor de um local para o outro e ele permanecerá constante, desde que não se altere o seu tamanho e inclinação. A animação mostra a translação de um vetor sendo efetuada. Para ampliar nossos conhecimentos, considere o sistema cartesiano representado nas dimensões x, y e z, ou seja, em 3 dimensões. Considere também a existência de um vetor A representado sobre o eixo x, como ilustrado no plano cartesiano. Como podemos expressar algebricamente o módulo, direção e sentido do vetor A? Para representar o módulo de uma grandeza, escreve-se o símbolo da grandeza entre duas barras verticais. Também pode-se representar o módulo do vetor com a letra do vetor sem o símbolo superior de vetor e sem as barras verticais. Para indicar a direção do vetor A, definimos a existência de três vetores, I, J e K, de módulos iguais a 1. Por esse motivo, são chamados de vetores unitários, ou também chamados de versores. Os vetores I, J e K são representados sobre cada eixo do plano cartesiano, indicado na figura abaixo. Somente os vetores unitários I, J e K podem utilizar o símbolo superior de seta ou um acento circunflexo para indicar que eles são vetores unitários. Qualquer outro vetor unitário deve ter como símbolo superior um acento circunflexo. Para indicar o sentido do vetor A, utilizamos um sinal positivo ou negativo, sendo positivo se o vetor A tiver a mesma orientação que I e negativo se tiver uma orientação oposta de I. Como o vetor A está sobre o eixo x e para a direita, ele tem direção I e sentido positivo. A notação algébrica completa do vetor A será: vetor A é igual a mais o módulo do vetor A vezes o versor I, onde o sinal mais indica o sentido, as barras verticais ao redor do vetor indicam o módulo e o versor I indica a direção.
Operações e propriedades matemáticas com vetores. Estamos muito acostumados a realizar cálculos com grandezas escalares. Porém, com grandezas vetoriais, temos que ter uma atenção redobrada, pois os cálculos podem não ser tão simples. São 4 as operações básicas com grandezas escalares: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Também são 4 as operações básicas com grandezas vetoriais: a soma, a subtração e 2 tipos de multiplicação. Na matemática vetorial não existe a divisão de vetores. As multiplicações de vetores são chamadas de produtos escalares ou produtos vetoriais. Os produtos escalares também podem ser chamados de produtos internos. Neste ano, conheceremos somente 3 dessas operações com vetores: a soma, a subtração e o produto escalar. O produto vetorial será estudado em outra oportunidade. Adição de vetores. Método gráfico. Das 3 operações, começaremos pela adição de vetores. Vamos entender como se realiza a soma de vetores através de um método gráfico, ou seja, através de uma representação geométrica, de um desenho. Considere os vetores A, B, C e D, representados abaixo. Para facilitar nossa compreensão, vamos considerá-los como vetores deslocamentos. Se realizarmos um deslocamento A, depois um deslocamento B, depois um C e um D, qual será o deslocamento total? Ou seja, o deslocamento resultante. Para determinar a resultante, podemos considerar que o primeiro movimento se inicia na origem do vetor A e termina em sua extremidade. Ao terminar o deslocamento A, podemos realizar o deslocamento B, já que podemos transladá-lo até o vetor A, para que a origem do vetor B coincida com a extremidade do vetor A. Repetimos esse processo até o vetor D. A representação desse movimento está apresentada na figura. Perceba que, como o início do movimento coincide com a origem do vetor A e termina com a extremidade do vetor D, isso significa que todos esses vetores juntos têm o mesmo efeito que um vetor R, que se inicia na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último. Esse vetor R é chamado de vetor resultante. Perceba também que a imagem final dessa operação assemelha-se a uma figura geométrica conhecida como polígono. Um polígono é uma figura geométrica fechada que possui uma determinada quantidade de lados. O polígono mais simples é o triângulo. Através desse exemplo, podemos estabelecer uma regra para a adição de vetores, conhecida como a regra do polígono. Assim, para se obter o vetor resultante, ou vetor soma, através da regra do polígono, primeiramente devemos representar o primeiro vetor e, a seguir, o próximo, de forma que a extremidade do primeiro coincida com a origem do segundo, e assim por diante, até o último. O vetor resultante será, então, um vetor que liga a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor. Você pode ampliar seus conhecimentos sobre a regra do polígono acessando o link do simulador do site FET Colorado.
Propriedade comutativa de vetores. Dados os três vetores V1, V2 e V3, como mostrado na representação ao lado, considere a existência de duas somas vetoriais, V1 mais V2 mais V3 e V2 mais V3 mais V1. As duas expressões se diferenciam devido à troca da ordem em que os vetores serão somados. Utilizando o método do polígono e realizando a representação geométrica de cada uma das operações, como mostra a representação abaixo, podemos perceber que os vetores resultantes das duas somas são iguais ao vetor S. Conclusão: a ordem em que se soma vetores não influencia no resultado. Portanto, a soma de vetores obedece a uma propriedade comutativa. Vetor nulo e vetor oposto. Um vetor que possui módulo, tamanho igual a zero, é chamado de vetor nulo. Isto significa que não temos como representá-lo geometricamente. Quando a soma de dois vetores for igual ao vetor nulo, como mostra a representação ao lado, é porque os vetores têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Neste caso, um dos vetores é chamado de vetor oposto ao outro, e vice-versa. Matematicamente, temos que o vetor oposto, VO, mais o vetor V é igual ao vetor nulo. Sendo assim, se isolarmos o vetor oposto na expressão, teremos que o vetor oposto é igual ao negativo do vetor V. Isto significa que o sinal negativo ao lado esquerdo da representação de um vetor é para indicar que o vetor menos V é um vetor oposto ao vetor V. Subtração, diferença de vetores. Dados três vetores, V1, V2 e V3, como mostra a representação. Considere o vetor diferença D, dado por D igual a menos V1 mais V2 mais V3. Como determinar o vetor diferença D? Perceba que temos um sinal negativo à esquerda do vetor V1. Isto significa que podemos considerar que menos V1 é o vetor oposto de V1. Assim, podemos dizer que o vetor diferença é igual ao vetor soma do vetor oposto de V1 mais o vetor V2 mais o vetor V3. Para realizar esta soma com o vetor oposto de V1, devemos inverter o sentido da flecha do vetor V1 e depois utilizar a regra do polígono normalmente para representar esta soma. A representação geométrica desta operação está indicada ao lado. Veja que o vetor D é um vetor resultante da soma com o vetor oposto de V1. Portanto, verifica-se que a subtração entre vetores nada mais é do que a soma com um vetor oposto. Regra do paralelogramo. Para representar geometricamente a soma de dois vetores, podemos utilizar uma regra conhecida como regra do paralelogramo. Para realizar esta soma a partir desta regra, ligam-se as origens de dois vetores e, a partir de suas extremidades, traçam-se retas paralelas a cada um deles, para formar uma figura geométrica semelhante à de um paralelogramo. O vetor resultante, R, tem seu início na origem dos dois vetores e se encontra sobre a diagonal do paralelogramo. Considere dois vetores, A e B, como mostrado abaixo.
A representação geométrica dessa soma, a partir da regra do paralelogramo, está indicada ao lado. Observação 1. É importante perceber que a regra do paralelogramo pode ser comprovada utilizando-se a regra do polígono, realizando a soma de A mais B e depois de B mais A, como mostrado na representação abaixo. Observação 2. A regra do paralelogramo somente se aplica à soma de dois vetores. Geralmente, ao representarmos geometricamente vetores, obtemos figuras conhecidas. E, em alguns casos, teremos que utilizar expressões matemáticas que se aplicam principalmente a triângulos. Por esse motivo, vamos realizar uma breve revisão de matemática. Considere um triângulo retângulo de lados A, B e C, onde A representa a hipotenusa e B e C os catetos, como mostra a representação. Considere também a existência de três ângulos, 90 graus, θ e beta. Define-se seno de θ como sendo a razão do cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. Ou seja, o seno de θ é igual à divisão de B sobre A. Define-se cosseno de θ como sendo a razão do cateto adjacente ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. Ou seja, o cosseno de θ é igual à divisão de C sobre A. Veja que o seno de beta é igual a C sobre A, portanto, igual ao cosseno de θ. Veja também que o cosseno de beta é igual a B sobre A, portanto, igual ao seno de θ. Sabe-se que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Mas como um dos ângulos no triângulo retângulo é igual a 90 graus, então a soma dos dois outros ângulos também será igual a 90 graus. Portanto, podemos estabelecer uma regra geral. Toda vez que a soma de dois ângulos for igual a 90 graus, o seno de um dos ângulos é igual ao cosseno do outro ângulo. Define-se tangente de θ como sendo a razão entre o cateto oposto ao θ dividido pelo cateto adjacente ao θ. Ou seja, a tangente de θ é igual a B dividido por C. Veja que se dividirmos B por A e C por A, B por A será o seno de θ e C por A será o cosseno de θ. Portanto, a tangente de θ pode ser calculada como sendo B dividido por C ou seno de θ dividido por cosseno de θ. Em um triângulo retângulo, pode-se utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando tivermos um triângulo qualquer, como mostrado na figura, podemos utilizar a lei dos cossenos. No triângulo, o lado A está na frente do ângulo θ. Portanto, falamos que o lado A é o lado oposto a θ. A lei dos cossenos afirma que, em um triângulo, o lado oposto ao ângulo θ elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois outros lados, menos
2 vezes o produto desses dois outros lados vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de θ. Se tivermos uma figura semelhante a um paralelogramo, como mostra a figura, também pode-se utilizar a lei dos cossenos, com uma diferença em relação ao caso anterior. Neste caso, se tivermos um ângulo seccionado, ou seja, cortado, a lei dos cossenos se iniciará pelo lado que corta o ângulo e será dada por a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de θ. Encerramos aqui a parte 1 de vetores. Até a próxima aula.